Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você vai entender tudo sobre o McDonald's, como a empresa ganha dinheiro, quanto ela consegue ganhar de dinheiro em cada um dos seus principais segmentos de atuação, vai verificar se o modelo de negócios da empresa é de fato bom ou não e, mais importante, se vale ou não a pena investir numa ação da empresa hoje. Para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. O McDonald's é definitivamente uma das principais redes de fast food, não só dos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E na prática, a empresa subdivide o seu modelo de negócios em três principais segmentos de atuação. O primeiro segmento de todos é justamente a sua atuação dentro do mercado dos Estados Unidos, onde na prática a empresa opera algumas unidades próprias, mas na maioria dos casos ela opera através de franqueados. O segundo segmento é chamado de mercados operados internacionais, onde na prática, novamente, a empresa opera via unidades próprias, mas principalmente através de franqueados, e esse segmento está bem posicionado nos principais países do mundo fora dos Estados Unidos, como por exemplo, Austrália, Canadá e Alemanha. Por fim, nós temos o terceiro segmento, que é o segmento menor da sua operação, que é chamado de mercados licenciados, onde o McDonald's não tem nenhuma unidade própria, mas ele terceiriza completamente a operação para empresas que adquirem e passam pelo processo seletivo. E dentro desses países, naturalmente, os franqueados eles vão ter licença para justamente operar e desenvolver a própria marca do McDonald's por lá. E agora você vai estar observando na sua tela o quanto que a empresa conseguiu ter de receita em cada um desses segmentos nos últimos anos, 2024, 2023 e também 2022. Então, em 2022, a empresa tinha 41% da sua receita vinda dos Estados Unidos, 49% de países de fora dos Estados Unidos e 10% vindo dos mercados licenciados. Em 2023, esse cenário permaneceu exatamente o mesmo e em 2024 também o cenário permaneceu exatamente o mesmo. Então a gente percebe que a empresa consegue crescer de maneira muito parecida em todas as suas fontes de receita. Agora um recado para você que chegou até esse momento do vídeo. Lembra de deixar sua curtida e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Entendido como funciona o modelo de negócios da empresa, chegou o momento de avaliar a sua operação para verificar se é uma empresa de qualidade, se é uma empresa rentável, se vale de fato a pena investir na companhia. E o primeiro dado, o primeiro indicador que eu trago para vocês é a margem bruta. E você vai estar observando que historicamente a empresa vem conseguindo crescer de maneira muito significativa esse indicador. E veja que, por exemplo, em 2009, a empresa tinha uma margem bruta de 38%, já em 2024, ela conseguiu bater um recorde histórico, 56,75%, o que é um sinal bastante positivo, considerando que é uma empresa já muito grande, muito bem estruturada. E a melhor forma dela conseguir aumentar o seu resultado final, aumentar o lucro da sua operação, não é simplesmente crescendo a operação, porque não tem muito para onde ela crescer, é simplesmente se tornando cada vez mais eficiente. Próximo dado que mostra algo bastante parecido é o dado da margem líquida. Você vai estar observando também que ela conseguiu crescer esse indicador ao longo da sua história. Então, em 2009, por exemplo, ela tinha uma margem líquida de 20,01%, já em 2025 ela conseguiu bater 32%. Próximo dado também muito importante é o indicador ROIC, que vai medir o quanto a empresa consegue gerar de retorno em relação ao dinheiro aplicado na sua operação. Na média histórica, de 2009 até 2024, a empresa bateu 21,74% de média e vem crescendo, assim como aconteceu nos outros indicadores, o que é um sinal bastante positivo. Próximos dados para nós fazermos a avaliação em relação ao crescimento da empresa, começando com a variação da sua receita. E você vai estar observando que de 2015 até 2024, a empresa não conseguiu crescer esse dado, saindo de 25,4 bilhões de dólares para 25,9 bilhões de dólares, ou seja, uma receita muito parecida. Mas isso não necessariamente é um dado ruim, porque o que efetivamente importa, o que vai fazer com que uma ação se valorize, não é a variação da sua receita, e sim a variação do seu lucro líquido. E esse sim conseguiu apresentar um crescimento muito razoável, considerando o tamanho da empresa. Então, em 2015, a empresa bateu um lucro de 4,5 bilhões, em 2024, ela bateu 8,2 bilhões, o que significa que no período, o crescimento médio anual foi de 6,9%. Próximo dado bastante positivo em relação ao McDonald's é em relação à dívida da companhia em relação ao EBIT, em relação ao seu lucro operacional. E você vai estar verificando que, historicamente, a empresa aumentou o seu endividamento, principalmente pós-2016, onde esse dado sempre ficou acima dos 3, mas ainda assim é um dado bastante controlado, principalmente considerando o cronograma de pagamento da dívida, a capacidade dela de gerar caixa e, mais importante, a taxa de juros ao qual ela consegue captar esse dinheiro. E sempre que você vai fazer a avaliação de determinados indicadores,
principalmente da dívida, é importante você avaliar o cenário interno daquele país. Então é algo totalmente diferente uma empresa ter uma dívida em relação ao EBIT no Brasil de 3, 4, 5 vezes em comparação a uma empresa norte-americana. Outro dado que é ainda mais positivo é em relação aos dividendos da empresa. O McDonald's, a partir do ano que vem, caso ele consiga crescer mais uma vez a distribuição do dividendo da sua companhia, vai se tornar uma chamada Dividend King, que são aquelas empresas que fazem parte de um grupo seleto que conseguiram crescer os dividendos de maneira consecutiva por 50 anos. E você vai estar observando agora o histórico do dividend yield da empresa de 2013 até 2025. E veja que, de acordo com a média histórica, ela bateu por volta de 2,45% e no momento atual ela está batendo 2,97%, ou seja, um patamar bem acima da média. E assim como eu mencionei no caso da dívida, é sempre importante considerar que um dividendo de 2,5%, 3% para o Brasil é um dado muito pequeno, mas para a Bolsa norte-americana é um dividendo bastante relevante. Isso porque a taxa de juros de lá é muito pequena. Então, conseguir ter um retorno de 3% ao ano em dólar no longo prazo vai dar praticamente na mesma de ter um retorno de 7, 8, 9% ao ano em real. Considerando todas as características do McDonald's, vale ou não a pena investir na ação hoje? E a grande verdade é que a melhor maneira de fazer essa avaliação é com base em critérios claros, que comprovadamente geraram um resultado acima da média. E a estratégia que eu desenvolvi para investir na Bolsa Americana se baseia na avaliação de 3 características simples. A empresa precisa ter um modelo de negócios rentável, a empresa precisa ter uma ação considerada barata e, ao mesmo tempo, a empresa precisa ter apresentado um alto crescimento no seu lucro líquido. Porque assim, você vai sempre estar investindo seu dinheiro em ações rentáveis, baratas, de alto crescimento. E testando historicamente essa estratégia, sempre com uma carteira de 10 ações, com um rebalanceamento trimestral, eu pude verificar que em reais, entre 2013 a outubro de 2025, quem seguiu essa estratégia conseguiu ter uma rentabilidade de 31,8% ao ano, acima do índice S&P 500, que rendeu 25,8% ao ano, e bem acima também da renda fixa, que rendeu 9,6% ao ano. 10 mil reais na renda fixa viraram 32 mil, 10 mil no S&P 500 viraram 186 mil, já na estratégia, os mesmos 10 mil reais se transformaram em 338 mil. E aplicando na prática os filtros para verificar se o McDonald's está bem classificado ou não na estratégia, eu consegui verificar que hoje a empresa fica apenas na posição 316. Isso porque no ranking de ROIC, a empresa ocupa apenas a posição 152, no ranking de EV/EBITDA, ou seja, no ranking de ações baratas, ocupa apenas a posição 370, já no ranking de crescimento, a empresa ocupa apenas a posição 367. Então, por mais que a empresa tenha um modelo de negócios um tanto quanto rentável, uma ação razoavelmente barata e, ao mesmo tempo, ela tenha apresentado um crescimento razoável no seu lucro, ainda assim, existem muitas outras empresas da Bolsa Americana que vão conseguir oferecer tudo isso de uma maneira muito mais eficiente. E, independentemente do fato da empresa ser considerada boa, mesmo que você utilize os serviços da empresa, é sempre importante você tomar decisões de investimento utilizando critérios claros, porque assim fica muito fácil de você saber se vale ou não a pena investir numa empresa. Basta você aplicar filtros que comprovadamente geraram resultados historicamente para você saber exatamente o que fazer com o seu dinheiro. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ativa o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.